Amados, bom dia, a paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui no Devocional de Histórias do Amor, a história do amor de Deus comigo e com vocês. Meu nome é Angélica Costa, sou serva de Deus e fui chamada para pregar o Evangelho. A palavra que o Senhor me deu hoje está no livro de Números, capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância, cada homem junto com a sua bandeira, com os emblemas da sua família. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Quando o Senhor me falou sobre várias bandeiras acamparem a certa distância uns das outras, né? Ali estava falando das tribos de Israel. Abraão, ele teve um filho, né, que era o filho da promessa, que foi Isaac. Isaac gerou Jacó e Jacó teve 12 filhos diferentes. E cada filho, ele formou uma tribo dentro da nova terra, né, dentro daquilo que Deus queria. A tenda do encontro, ela representa a presença de Deus entre eles, entre aquele povo. Ou seja, os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, tinha a tenda do encontro, onde estava lá a Arca da Aliança. E a tenda do encontro representava a presença de Deus no meio daquele povo. Mas aquele povo era como se fosse 12 subpovos, né? Cada um com a sua bandeira, porque os filhos de Judá, cada um tinha uma determinada característica e cada um tinha uma família. Então Deus disse assim: olha, se acampem em suas próprias famílias, com a sua bandeira, ou seja, com as suas características, em volta da tenda do encontro. E há uma certa distância entre vocês. E às vezes hoje em dia as pessoas dizem: não sei porque que tem tanta igreja. Eu não sei porque que tem tanta igreja diferente, com placa diferente, com nome diferente, com maneiras de adoração diferentes. Isso é bíblico, amados. Isso é bíblico desde o Velho Testamento, porque as pessoas são diferentes. O trabalhar de Deus é diferente. É o mesmo Deus, mas a palavra diz que ele tem uma multiforme sabedoria. Ou seja, a sabedoria de Deus não é de um jeito só, é um multiforme, ou seja, são várias formas e maneiras de trabalhar. Você vai ver até entre povos, você vai ver a igreja do Brasil de um jeito, a igreja da África de outro jeito, a igreja da Europa de outro jeito, a igreja da América do Norte de outra maneira, porque Deus, ele tem povos diferentes, ele tem maneiras de falar diferentes, mas isso não nos faz mal. Na verdade, isso enriquece, porque uns são pentecostais, outros não são pentecostais, uns são neopentecostais, uns são tradicionais, outros são inclusivos. Então, Deus, ele tem uma multimaneira de trabalhar. E não é errado não, você tem que ter a sua bandeira. O que você não tem que ter é distanciamento de Deus, porque é Deus que une, né? Jesus Cristo diz: eu tenho muitos apriscos. E é preciso que eu reúna todos num só, porque o um só é a igreja. Então tem igrejas, é porque só a minha igreja vai levar a Deus, só porque a minha igreja está certa, a outra não está. Não é bem assim, amados, porque quando Jesus Cristo vai falar sobre igrejas, lá no livro de Apocalipse, ele anda em 7 igrejas diferentes. Ele anda nelas. E dentre as 7 igrejas, só uma ele louva, só uma ele diz que está certa. Mas ela não está certa porque é um determinado nome, uma determinada bandeira. Quando a gente vai examinar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia, que é a igreja louvada por Deus, as características que Jesus fala sobre ela é muito vaga, né? Ele diz assim: sei que tens pouca força, mas tem guardado os meus mandamentos. Ou seja, as únicas características que Jesus Cristo fala sobre a igreja de Filadélfia, a igreja que Deus louva, que diz que está no caminho certo, é essa igreja que ele diz que tem pouca força. Ou seja, não é aquela igreja que se acha, ou talvez não é aquela igreja enorme, grande, rica. Ele diz assim: tem pouca força, mas tem guardado o meu mandamento. E aí a gente pensa: que mandamentos? A Bíblia é tão grande, né? Olha o tamanho, olha a largura desse livro. E aí a gente pensa: é tanto mandamento, será que eu vou ter que fazer? Eu vou ser um super crente, né? Aquele super crente que às vezes nem olha da direita, nem olha para a esquerda, nem olha para cima, nem olha para baixo, não pode falar nada, não pode comer nada, não pode vestir nada, não pode cortar cabelo, enfim. Não é esse mandamento que Jesus Cristo está falando, não. Sabe qual é o mandamento da igreja de Filadélfia? A gente vai entender qual é o mandamento da igreja de Filadélfia quando a gente olha para o nome Filadélfia, já que Jesus Cristo não deu muitas características daquela igreja. Filadélfia significa amor fraterno. A cidade de Filadélfia, onde se localizava aquela igreja, era uma cidade onde um irmão tinha feito a cidade, um irmão que era rei, e tinha dado aquela cidade ao irmão dele. Era um homem e deu aquela cidade ao irmão dele. Por isso que o nome da cidade chamava-se Filadélfia, ou seja, o amor fraterno. Então, só de ver o nome da igreja, a gente entende o porquê que ela era louvada por Deus. Porque tinha amor fraterno.
porque tinha união, porque tinha unidade, porque tinha amor. Sabe o que é que vai fazer com que você seja salvo, amado? O seu amor por Deus e o seu amor pelos irmãos. Sabe como é que você resume essa palavra todinha aqui? Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo disse: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei e todos os profetas. É isso que a igreja de Filadélfia tinha de especial. Isso não é a placa que vai definir. Isso é o seu relacionamento com Deus que vai definir. Se você ama os seus irmãos, se eles são pentecostais ou não. Se você ama os seus irmãos, se eles são batistas ou não. Se você ama os seus irmãos, se eles são, sei lá, inclusivos ou não. É o amor fraterno. E o amor, ele traz consigo compreensão. Ele traz consigo perdão, ele traz consigo carinho, ele traz consigo assistência, ele traz consigo respeito. É isso que a igreja de Filadélfia precisa. Você, como igreja, pode ser Filadélfia ou não, independente da sua placa. Entenderam? Amados, eu viajo muito nessas questões da igreja. Eu convido aos amados a lerem o livro de Apocalipse, quando Jesus ele fala às igrejas. Peça ao Espírito Santo para dar discernimento a você, o que é que cada igreja tinha de errado e o que é que a Filadélfia tinha de certo. Porque às vezes você pode estar sendo uma igreja de Laodiceia. Você pode estar sendo uma igreja de Esmirna. Ou seja, você pode estar sendo uma igreja que está errando. E Deus quer que você seja uma igreja do amor fraterno, do amor a Deus e do amor ao próximo. Amém? Glória a Deus, vamos orar para ser essa igreja? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, Senhor querido, amado, venerado Deus dos céus, Deus de Israel, nos ajuda mesmo tendo a nossa bandeira, Senhor Jesus, mesmo entendendo que nós defendemos uma determinada estratégia espiritual tua dentro do reino dos céus, nós amemos os nossos irmãos, nós amemos e respeitemos as outras igrejas, nós amemos e entendamos que o Senhor, Ele cria estratégia diferente para povo diferente. Senhor, que independente da placa, que independente da bandeira que os nossos irmãos levem, eu aprenda a respeitar e amar em nome de Jesus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que dos céus o Senhor incline para ti o seu rosto e te dê a paz.